que urgentemente preencher esse vazio existencial da minha parede com alguma coisa que provavelmente eu só vá fazer isso quando eu me mudar. Com o comeback do Dreamcatcher batendo na porta, estava mais do que tarde de aparecer os espécimes raros do nosso fandom, os insônias de Schrödinger. Insônias que se dizem insônias, mas que defendem que as meninas têm que mudar o seu conceito para assim serem mais aceitas e notadas dentro da Coreia. Voe alto e olá pessoas, aqui é a Dom, podem me chamar de Dondon e bem-vindos ao The Traveler Insomnia. E eu acho que é a primeira vez que eu estou mostrando minha cara aqui e eu trabalhei feito uma desgraçada, então estou sem maquiagem e lidem com isso, porque eu também estou tentando lidar. Não está sendo fácil ver minha cara aqui, né? Tudo bem. Hoje nós vamos falar e refletir sobre se realmente as meninas precisam mudar o conceito de K-pop, que mistura ali os conceitos de rock, uma coisa mais pesada, um heavy metal, um doom metal, para serem aceitas pela Coreia, porque enfim, até agora, né, elas não estão com Fresh Win. A gente vai ver também o motivo disso não ter acontecido, os prováveis motivos disso não ter acontecido, e refletir aqui junto sobre tudo isso. Eu posso até concordar com você que elas não têm a mesma fama de grupo como os grupos da JYP, da YG, eu posso até concordar com você, mas você virar pra mim e dizer que elas não são conhecidas, aí a gente pisa no freio, a nossa relação ela tem que terminar, porque pra mim isso é uma relação tóxica. Será mesmo que o Dreamcatcher precisa mudar o seu conceito para ser aceito dentro dessa indústria? Ou será que tem algo mais sombrio em um debut de Sexta-feira 13 que a gente não sabe? Em 2019, na 30ª edição do Champion Song da Sarang K-pop Malásia, o Dreamcatcher ganhou o First Win com Deja Vu. Em 2020, na edição de número 413, o Dreamcatcher conseguiu um win com Boca. Nós podemos considerar isso sim First Wins do Dreamcatcher, porém, como não foi dentro da Coreia, eles são meio que invalidados, o que eu acho um absurdo, mas tudo bem, né? Opiniões são opiniões, a gente tem que respeitar. Também a gente tem que lembrar que elas ganharam o primeiro lugar no TTA, o Top 10 Awards, né, lá em Taiwan. E por que só na Coreia o Dreamcatcher não consegue algo? E com tudo isso a gente vai começar um quadro aqui no canal chamado TTS Investigação. Porque é necessário. Eu vou citar o exemplo talvez mais conhecido e mais traumático para nós insônias, como creio eu também para as próprias meninas do Dreamcatcher. Em 2019, o Dreamcatcher foi nomeado pelo The Show para entrar no pódio para o First Win com o seu novo álbum e title track Deja Vu. O First Win não aconteceu, por 11 pontos. 11 pontos. Só que nesse The Show, em particular, aconteceu uma coisa muito esquisita que ainda hoje não tem explicação. E até as pessoas ali de fandoms diferentes se perguntam o que de fato aconteceu. A gente ainda está sem resposta. Só que pra gente entender o que é que aconteceu no The Show, a gente precisa entender como é o sistema de votação na época do The Show. A pontuação era dividida em 90% e 10%. Sendo 90% da pré-final, ou seja, antes do programa acontecer, e 10% na votação ao vivo. Os 90% da pré-votação consistiam em 50% sendo de vendas, e desses 50, 40 de vendas pelos canais coreanos como Jennie, Naver, Melon, Bugs e por aí vai, e 10% sendo de vendas físicas, ou seja, você compra lá o álbum pela Hanteo e vai contabilizar, né, uma venda física de álbum mesmo. 20% de visualizações pelo YouTube, pelos canais oficiais, ou seja, pelo canal da Rapface, e, enfim, você dá views no MV propriamente dito, né? No caso a gente, Deja Vu. 15% seria análise dos experts, ou seja, pessoas que estão ali na banca para julgar a música, o MV, tudo, né? Dar sua nota final ali, são os 15% dessa galera que entende.
e 5% seriam as votações pelo Star Pass. A gente tem que levar em consideração uma coisa: as vendas e as visualizações, elas são contadas da segunda-feira até o domingo da semana anterior ao programa. Sabendo disso, agora a gente tem que entender como é que funcionava a matemática do The Show. A numeração é feita com um limite de 10 mil pontos, sendo 1% 100 pontos. Então, na pré-votação, sendo 5%, a gente teria 500 pontos. E na votação ao vivo, correspondente a 1000 pontos. Então, para isso, a gente vai exemplificar usando números redondos para ficar mais fácil, tá? Pra gente entender. Se um grupo na semana vendeu 2.000 cópias e um outro grupo vendeu 1.500 cópias, o primeiro grupo ganha os 1000 pontos e o segundo ganharia 750. Agora, por que 750? As 1.500 cópias do segundo grupo dividido pelas 2.000 cópias do primeiro grupo vezes a pontuação total da categoria, que no caso é 1000. Ok, agora segura todas essas informações que vai ser importante e eu espero que até então a gente esteja entendendo, porque a gente vai afundar muito mais agora. No dia 24 de setembro de 2019, o Dreamcatcher concorria no The Show com mais 2 incríveis girls group, o CLC e o Everglow. Era um comeback muito bem planejado, foi muito bem investido e muito bem construído. Como eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, Deja Vu é o opus magnum do Dreamcatcher. E realmente a gente tava indo muito bem. Até que... 트위스트의 주인공은 에버글로우 축하합니다. Só que algo não parecia certo, não tava batendo, se teve uma certa estranheza até ali no palco. E foi exatamente aí que Insomnias e até Forevers começaram a estranhar a situação. Depois de cavar muito, investigar muito, os Insomnias acabaram tendo a razão. E começaram a cobrar da SBS respostas, não desmerecendo o Everglow, mas querendo saber os números. Porque depois de uma contabilização feita pela fanbase chinesa, se descobriu que tinha uma disparidade muito grande nos números. E isso acabaria prejudicando os dois grupos. O Everglow, por ter ganho um campeonato do qual eles não ganharam na verdade, e o Dreamcatcher por ter perdido um campeonato que era deles. Agora presta bem atenção que todos esses dados que eu vou te falar, que foi da fanbase chinesa, eu vou deixar os links todos na descrição para vocês verem. A gente tem que entender como é que foi feita a média aritmética do The Show, ou melhor, como era para ter sido feito. Do dia 12 de setembro ao dia 20 de setembro, o Everglow vendeu 12.509 cópias digitais e 11.544 cópias físicas. Então a gente pega o primeiro dado, o segundo dado, a gente dá uma subtração e a gente tem a média aritmética, que foi um total de 965 cópias. Já o Dreamcatcher, no final do dia 20 de setembro, com as vendas físicas e as digitais, fechou a semana com um total de 6.198 vendas de cópias. Ou seja, a pontuação do Everglow deveria ser 965 sobre 6.198 vezes 1000, que daria 156 pontos. A pontuação então ali das vendas de álbuns do Everglow deveria ser o quê? 3.970 menos 156, que é igual a 3.814 pontos. Ou seja, digitalmente eles teriam vendido cerca de 95% do que o Dreamcatcher deveria ter vendido. Enquanto Deja Vu continuava a subir, Arios tinha uma queda significativa nos charts depois da primeira semana de setembro. Então como seria isso possível? Para as visualizações do YouTube, do dia 15 de setembro a 21 de setembro, Deja Vu do Dreamcatcher conseguiu 2.263.630 views, enquanto Adios conseguiu uma média de 3.076.173, ou seja, Everglow ganharia. Se a gente converter isso em pontos data, né, que é o que o The Show trabalha, daria 1.456. Mesmo assim, é uma pontuação muito maior do que foi mostrada no The Show. O bicho pega quando a gente vai para a escolha dos experts, que é aqui onde levantou a maior dúvida dos Insomnias e a maior estranheza de pessoas ali de até outra fanbase.
A escolha dos experts deveria ser de 1.500 pontos. E aqui os Somnias assumiram que o Dreamcatcher simplesmente zeraram a pontuação. Assim, então, considerando que o Xiaxi e o Everglow levaram a pontuação máxima de 1.500. Tendo a somatória de pré-votos, mais YouTube, mais Expert, o Dreamcatcher ficaria com 1.972 pontos, o Everglow com 3.773, sendo assim retirados 122 pontos do Dreamcatcher. E o Everglow ficando com a disparidade de 53 pontos pelo The Show. A somatória total de todos os pontos daria a vitória para o Dreamcatcher com um total de 7.972 pontos. E o Everglow com 7.914 pontos. E, de novo, não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou literalmente traduzindo um documento feito pela fanbase chinesa, do qual repercutiu em até youtubers lá da Coreia. E tipo, até pessoas, até forevers perguntaram o que aconteceu. Ninguém sabe. Para piorar a situação, o Dreamcatcher ainda teve um déficit de 100 pontos. Fora a disparidade de 122 pontos, ainda retiraram mais 100 pontos do Dreamcatcher, que ninguém sabe do que foi retirado, ou do que foi balanceado. Ninguém sabe. Isso seria apenas possível se os experts tivessem dado notas negativas, e eu estou assumindo que eles não podem dar notas negativas ao Dreamcatcher, ou qualquer um que seja, por déjà vu. Até porque eles estariam assumindo que déjà vu não presta nem para comercial de sabonete Febo. Então isso na época fez com que fãs e não fãs do Dreamcatcher levantassem a hashtag Justice for Dreamcatcher. E até hoje a SBS nunca deu nenhum parecer sobre o que realmente aconteceu. Mesmo dizendo que teve ali alguma coisa errada com os números e eles iam anunciar o vencedor postumamente. E não aconteceu. Isso tudo para dizer que não só uma vez, mas o Dreamcatcher não é um grupo não conhecido pelos coreanos. Ele é um grupo propositalmente apagado. E eu não sei se isso é um rancor passado, nunca curado pela época de Mix9, ou pelo fato deles não abaixarem a cabeça para como a indústria ali do K-pop funciona, porque a gente sabe que, né, toda indústria de entretenimento tem lá o seu lado sombrio da situação. Se você me falasse que em 2018 o grupo não era conhecido, eu poderia até concordar com você, mas a gente está em 2022 e isso não é desculpa. Cameo em dramas, ou seja, aparição ali especial em dramas, né? Desde a sua composição como Mix em 2014, participação em programas de variedade, rádio, entrevistas para plataformas internacionais, MC em festivais grandes dentro da Coreia e até fora da Coreia, como foi o caso da Yohyeon em Bruxelas. Alguns insônias, e eu até entendo eles falarem isso por não terem informação, mas agora você tem. Falam que as meninas, para serem notadas, elas precisam voltar a ser o que é o Mix. Ô gente, você chegou agora no fandom? Se sim, tudo bem, senta que a tia vai te explicar uma coisa. Antes do Dreamcatcher ser o Dreamcatcher, né? Como vocês já devem saber, quem não sabe, como eu falei, a tia tá aqui pra ensinar. A Happy Face debutou a Jill, Sua, Xion, Yohyeon e Dami como um grupo chamado Minx. E por detrás de todo o glitter, cenário fofinho e girl crush das meninas, na verdade aquilo era um verdadeiro pesadelo. Em entrevista para BNT News, ao serem perguntadas sobre o período como Minx, a Xion respondeu algo que foi de cortar o coração. Ela disse o seguinte: só de pensar nisso os meus olhos ficam vermelhos. Durante esse período, todas as membros caíram em crise. Você tem noção que tipo, a galera entrar em crise? Eu me recusei e odiava ouvir qualquer tipo de música. Quando eu me deitava na cama, eu chorava muito. E eu não queria dizer isso, mas naquela época eu saía com a Yohyeon para cybercafés para jogar League of Legends para tentar me desestressar. A menina ia jogar um jogo totalmente estressante para tentar desestressar. Oh meu Deus! E você tá querendo que elas voltem a ser o que elas eram antes, que inclusive não deu certo. Após a Happy Face, que agora é uma subsidiária da Dreamcatcher Company, veio o descontentamento pessoal das meninas e o próprio grupo não conseguiu notoriedade. E veja bem, naquela época como Minx, ela tinha o conceito que vocês tanto defendem, que elas teriam que voltar. O grupo entrou em um longo hiatus e depois foram redebutadas com a adição de mais duas novas membros, que é a Handong, a chinesa, e a Garhyun, que é a maknae. E gente, sobre elas não serem conhecidas,
vamos combinar uma coisa, certo? Eu até tenho uma colinha aqui embaixo, porque é tanta coisa que eu não vou lembrar de cabeça. Fora as aparições que eu já citei no começo, né, aqui. Fora as aparições que eu já falei aqui no vídeo, a gente também tem que ver aqui que elas foram em turnê mundial. Eu não estou falando em turnê na Ásia, eu estou falando em turnê mundial. Do dia 1º de dezembro de 2017 a dia 15 de dezembro de 2019. Elas passaram por, segura, Osaka, Tóquio, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo 2 vezes, Londres, Lisboa, Madrid, Amsterdã, Berlim, Varsóvia, Paris, Buenos Aires, Santiago do Chile, Lima, Bogotá, Panamá, Jacarta, Singapura, Manila, passando 2 vezes por Seul, voltando para Tóquio, Kobe, indo para Sydney, infelizmente tendo que cancelar um show em Melbourne, na Austrália, por motivos que a casa pegou fogo. E ainda bem que ninguém saiu ferido, realmente foi antes do show, 2 dias, um dia antes do show elas tiveram que cancelar, porque teve esse infortúnio, né? Em 2019 o grupo voltava para a Europa, passando por Londres, Milão, Berlim, Varsóvia, Paris, Amsterdã e Helsinki na Finlândia, finalizando no mesmo ano indo à América do Norte, passando por Los Angeles, Chicago, Dallas, Orlando e Nova Jersey. Fora uma lista quilométrica de festivais, eventos e concertos presenciais e online, ainda temos idols que enaltecem as meninas, que são, além de amigos das meninas, eles enaltecem o trabalho. E agora, trazendo para a atualidade, a gente tem 2 festivais imensos de música, que é o Primavera Songs, que vai acontecer na Espanha, e a gente tem o K-Pop Flex, né? O K-Flex, que vai acontecer em Amsterdã, na Alemanha. E o estádio que elas vão performar, para frente de milhões de pessoas, foi onde aconteceu a Copa do Mundo. Gente, é muita gente. Vocês não podem dizer que elas têm que agradar quem realmente importa. Você tem que pensar o seguinte: eu tô realmente me importando com elas? Será que eu não tenho que pensar o porquê é que a indústria, porque que a Coreia, a Coreia não, porque é que a indústria está barrando e colocando as meninas sempre à sombra? Então é isso, pessoal, essa foi a minha análise de hoje. Eu sei que o vídeo foi bem comprido, mas é só pra gente ir com essa reflexão para o comeback que tá chegando, né? E lembre-se de dar sempre o seu melhor para apoiar as meninas, mas que a sua saúde é importante e ela vem em primeiro lugar. Continue sonhando alto, porque quem sonha alto alcança, e sempre mire na lua para ficar entre as estrelas ou acima delas. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!